Bom, gente, estamos com um exercício, então, um problema para resolver, em que você faz uma análise, né, de tensões em um ponto, de algum componente mecânico, alguma estrutura, e você encontra esse seguinte estado de tensões, né? As tensões normais, na direção X de 53 megapascal de tração, na direção Y de 28 megapascal de compressão, na direção Z de 36 megapascal de tração, tensão de desalhamento no plano X direção Y de 24 megapascal, tensão de desalhamento plano Y direção Z de menos 18 megapascal e tensão de desalhamento plano Z direção X de 46 megapascal. A questão pede as tensões normais e cisalhantes em um plano cuja normal externa esteja orientada segundo o ângulo de 40, 75 e 54 graus, com os eixos X, Y, Z respectivamente. Ou seja, um plano que a normal faz 40 graus com o eixo X, faz 75 graus com o eixo Y e faz 54 graus com o eixo Z. As tensões principais e a tensão máxima de cisalhamento. Esse é um problema que é básico antes de você resolver qualquer problema de análise de tensões ou qualquer parte de projeto de algum componente, porque você precisa descobrir quem são as tensões principais, né? Que são as tensões máximas que atuam em um determinado ponto. Então isso é importante. Bom, então o que é que ele está dizendo, né? Nós temos um contextualizar o nosso cubo, né? Nosso estado de tensões, ele tem tensões normais, aqui sigma x, vamos colocar o sistema de eixos coordenados, né? X, y, z, sigma y, sigma z, tá? Então sigma x aqui é 53 megapascal. Sigma y é compressão, né? Então aqui já tinha errado, né? A gente tem que colocar o vetor entrando, né? Porque é compressão, 28 MPa. Sigma z é tração, 36 MPa. E aí a gente tem tal xy é positiva, então é naquela direção mesmo, né? E tal aqui yx, eu já coloco as duas, essas duas valem 24 MPa. A gente tem tal zx de 46 MPa positivo, então plano z direção x, são essas duas aqui, 46 MPa, e temos tal YZ de menos 18, ou seja, plano Y, direção Z, de menos 18. Ou seja, está no plano Y, mas está na direção Z negativa, né? Já que o valor da tensão tem um sinal menos. Então, YZ a gente vai desenhar nessa direção, ok? Então a gente tem menos 18 MPa. É lógico que é uma confusão esse desenho, né? Isso fica mais fácil quando a gente resolve escrever o tensor-tensão, né? Com o tensor-tensão fica muito mais fácil. As tensões são positivas, né? Com sinal mais, e negativas com sinal menos. Lembrando que o tensor-tensão é simétrico, então a gente fica com algo desse tipo aqui. Pronto, esse é o tensor-tensão cheio, né? Se você fizer alguma análise de um componente, você vai achar um tensor dessa forma aí, certo? Note que ele é simétrico em relação à diagonal principal. Então eu quero saber o seguinte, ele está pegando um plano arbitrário, que eu vou desenhar aqui, plano arbitrário, e esse plano ele tem uma normal N, certo? Que forma ângulos com o eixo x, y, z, né? Como se eu desenhasse aqui, por exemplo, já com o eixo x,
o eixo Y e o eixo Z aqui. Então ela tem essa normal, ela faz um ângulo com o eixo X, o ângulo θx, tá? Que ele diz que é 40, com o eixo Y, um θy de 75 graus e com o eixo Z, um θz de 54 graus. Aí ele quer saber qual é a tensão normal e cisalhante nesse ponto, né? Então vamos lá. Lembrem-se, né, que a gente falou que o tensor-tensão é uma operação do seguinte tipo. Se eu quiser saber o vetor tensão em um plano, eu faço o produto do tensor-tensão por um vetor unitário neste mesmo plano. Então o que a gente precisa é isso aqui. A gente quer descobrir, antes de descobrir a tensão, a gente precisa descobrir o vetor de Cauchy, né? O vetor tensão. O tensor-tensão nós temos e o vetor unitário a gente vai descobrir. Vocês lembrem da mecânica geral 1, da estática, que as componentes do vetor unitário nada mais são que os cossenos diretores desse vetor. Ou seja, cosseno de θxi mais cosseno de θyj mais cosseno de θzk. Vocês viram isso em mecânica geral 1, em estática. Lá no começo do livro de estática, todo livro tem isso, né? Em álgebra, não, em geometria analítica também se fala disso, né? As componentes de um vetor unitário, isso só é válido para vetor unitário, tá? Nada mais são que os cossenos diretores. Então, quem é esse vetor unitário? Se ele deu os cossenos diretores, fica fácil. Cosseno de 40i mais cosseno de 75j mais cosseno de 54k. Com a calculadora você encontra facilmente que esses valores são 0,766i mais 0,259j mais 0,588k. Bom, então quem é o meu vetor tensão, o vetor de Cauchy? T vezes N. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao tensor tensão, repetir o tensor aqui, multiplicado pelo vetor unitário, que é esse daqui que a gente descobriu aqui. Então 0,766 a gente coloca, é lógico, como vetor coluna. Senão o produto não seria possível, né? Lembrem-se disso, produto matricial. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se não forem iguais, esse produto não é possível. Então, repetindo aqui, né? 0,259 0,588. Então, você vai obter aqui o seu tensor-tensão. Tá? O tensor-tensão não, desculpa, você vai ter o vetor-tensão. Vai fazer esse produto, linha 1, coluna 1, pau, vai achar aqui. Linha 2, coluna 1, tal, vai achar. Aí você vai fazer sua calculadora, né? Os resultados aqui são 73,862, 0,548 e menos 51,742. Esse é o meu vetor tensão. Ou seja, o vetor tensão nesse plano tem componentes. Eu posso escrever 73,862i mais 0,548j menos 51,742k. Ok? Então ele é um vetor que está aqui em algum lugar. Tá? Vou colocar aqui Tn, né? Que é o vetor tensão que age normal não, que age nesse plano. Ou seja, ele tem as seguintes componentes. Ok? Se eu quiser saber, vamos passar a página aqui. Se eu quiser saber
Mas ele quer a tensão normal e a tensão cisalhante, não é isso? Então, note o seguinte, se no meu plano eu tenho aqui um vetor normal plano, tá? Eu está fazendo aqui 90 graus, não está aparecendo, mas está, ok? E um vetor tensão Tn que a gente achou. Eu quero saber qual é a componente que está aqui, ó, 90 graus com plano, ou seja, paralela ao vetor nzinho aqui. Então eu faço o produto escalar, né? Se eu fizer o produto escalar entre Tn, né, o vetor de Cauchy, o vetor tensão e o vetor unitário n, eu obtenho exatamente a tensão normal nesse plano. Então, produto escalar, né, a minha tensão normal vai ser igual ao produto escalar entre o vetor tensão e o vetor unitário, vou colocar embaixo que não vai caber aqui, o vetor unitário n que é normal ao plano considerado. Bom, aqui é puramente algebrismo, né? Produto escalar. Vou colocar aqui a fórmula aqui em cima para vocês lembrarem, né? Eu estou pegando o vetor tensão, né, o vetor de Cauchy, e multiplicando pelo vetor unitário escalarmente. Produto escalar, gente, lembre-se que eu faço aqui a distributiva, mas só consigo fazer I com I, J com J e K com K, né? O valor é um número. O produto escalar retorna número, não retorna vetor. O resultado desse produto é igual a 87,144. É lógico, isso aqui é tensão, então a unidade é megapascal, foi a unidade que a gente trabalhou. Como o sinal é positivo, eu sei que é uma tensão de tração. Então, nesse plano, haja uma tensão de tração nesse valor aí de 87,144 MPa. Bom, e a tensão cisalhante? É exatamente a diferença, né? O que sobra, né? Se eu fizer, por exemplo, se a componente, uma das componentes é a normal, a outra componente é a tensão cisalhante, né? Então, em outras palavras, isso aqui, ó, Tn sigma n ao quadrado mais tau n ao quadrado. Então, tau n, que é a componente cisalhante, é igual a Tn ao quadrado menos sigma n ao quadrado. Tau n, tensão cisalhante, é a raiz quadrada do quadrado da diferença entre os quadrados de Tn menos sigma n ao quadrado. Ok? Quem é Tn ao quadrado? É o módulo, né? Então, se eu quiser aqui, ó, Tn, o módulo, né, é igual ao somatório ao quadrado, né, de todas as componentes. Isso aqui é igual a 73,862 ao quadrado, mais 0,548 ao quadrado, mais menos 51,742 ao quadrado. Então, isso aqui, se você fizer na sua calculadora, vai retornar o valor de 90,184 positivo, né? MPa, é o módulo. Então, retornando aqui para baixo, a tensão cisalhante, aqui nem precisava ter tirado a raiz, né? Porque eu preciso do valor ao quadrado, menos 87,144 ao quadrado. Então, a tensão cisalhante nessa parte, né, do plano vai valer 23,21 MPa. Ok? Bom, o item B pede para a gente encontrar as tensões principais. Para as tensões principais, eu preciso resolver o problema de alto valor, né? O problema de alto valor é o seguinte: o determinante de T menos lambda I é igual a zero. Mas a gente viu que a gente não precisa responder esse determinante. A gente precisa apenas encontrar os invariantes e jogar naquela equação pronta, né? Então, quem são os invariantes?
I1 é o traço da matriz, né? Vou repetir aqui o tensor-tensão. Eu tenho aqui tensor-tensão, lembre-se, é esse tensor aqui. Esse é o valor do tensor-tensão. A partir desse valor a gente vai resolver, né? Então, primeiro, traço da matriz, soma dos elementos da diagonal principal, né? Ó. Repetir ele aqui. Quem são os elementos da diagonal principal? São esses aqui. Soma 53 mais menos 28, né? Mais 36. Isso vai nos retornar 61. O segundo invariante é a soma, né, dos determinantes das submatrizes, quando você tira a linha e coluna. Isso aqui, ó, tira a terceira linha, a terceira coluna, fica 53, 24 menos 28. Tira a segunda linha, a segunda coluna, 53, 46, 46, 36. Tira a primeira linha, a primeira coluna, menos 28, menos 18, menos 18, 36. Ou seja, soma de todos esses determinantes, esse produto menos esse produto, mais esse produto menos esse produto, mais esse produto menos esse produto. Se você fizer aí, você vai encontrar menos 3.600. O terceiro invariante é o determinante do tensor, né? Então, é o determinante do tensor cheio. Tem que ter muita atenção para não errar sinal, errar a posição de um elemento na matriz, porque aí vocês erram todo o resultado. Esse determinante vai dar igual a menos 71.828. Bom, quem é a equação, né? A equação característica é lambda ao cubo menos I1 lambda ao quadrado mais I2 lambda menos I3 igual a zero. Essa é a equação característica. Então, substituindo os valores, lambda ao cubo menos I1 é 61, então 61 lambda ao quadrado, I2 é menos 3.600, então fica menos 3.600 lambda, I3 menos 71.828, então fica mais 71.828 igual a zero. É lógico, aí fica meio complicado de você resolver isso na mão, né? Você pode usar uma calculadora e você vai encontrar o seguinte: lambda 1 igual a 91,71, lambda 2 16,56 e lambda 3 menos 47,27. Tá? Esses valores estão obviamente em MPa, tá? Que são as tensões principais. Todo o tensor é em MPa, megapascal, então as tensões são em megapascal. A maior delas, a mais positiva, a gente chama de sigma 1. Então é essa aqui, né? A mais negativa ou a menos positiva, se não tiver negativa, é a sigma 3 e a intermediária é a sigma 2. Essa é a maior tensão que o estado de tensão vai apresentar, tá? Para todos os planos que passem por esse ponto, essa vai ser a maior, é a maior absoluta, a maior de todas. E essa é a menor de todas. Então essas são as tensões principais. A questão pede também a tensão máxima de cisalhamento, né? Então, vamos calcular através das tensões principais. A gente viu na aula, no vídeo anterior, né, que tensão máxima de cisalhamento é a metade da diferença entre as maiores e a menor tensão principal. Então, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Tá? Muito fácil.
A gente apresentou por que é isso aqui. A gente viu lá no círculo de Mohr, né? Menos 91,71 menos 47,27, tá? Tem que colocar o sinal corretamente sobre 2. Então, é 69,49 MPa. Essa é a tensão máxima de cisalhamento. E é muito importante saber encontrar esses valores, porque a gente vai usar bastante em projetos de elementos de máquina.